Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui em Leão, Nicarágua. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino. Para isso quero ler em Apocalipse, capítulo 5, versículos 1 ao 7, onde nos diz assim: Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: Não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Nosso tema para esta ocasião é o mistério do Cordeiro e o leão. Podem sentar, queiram ter a bondade. Para compreender este mistério aqui apresentado por Deus no livro do Apocalipse, onde o ancião diz a João: Eis o leão da tribo de Judá. E depois, quando João olhou, viu um cordeiro como tendo sido morto. Isto é o mistério do reino de Deus. Para poder compreender este mistério, necessitamos compreender que o livro do Apocalipse é um livro simbólico e, consequentemente, todas estas coisas aqui mostradas têm um significado, e este mistério do leão e do cordeiro tem um significado no programa divino. Perdão. Quando João estava chorando porque não havia ninguém digno de tomar o livro e abrir os seus selos, o ancião diz a João: Não chores, eis o leão da tribo de Judá. Agora, por que João chorava muito? Porque se não se encontrasse uma pessoa digna de abrir esse livro, tudo estava perdido. Esse é o livro da redenção, o qual está na destra de Deus, na destra de quem está sentado no trono, e para o último dia, no tempo final, é o tempo em que esse livro tem que ser tomado e aberto no céu, ou senão, toda a criação está perdida. Porque toda a criação então voltará a ser como era antes de se realizar a criação por Deus. E agora, vejam vocês a situação diante a Deus de toda a criação. João chorava muito porque tudo desapareceria de existência se não aparecesse uma pessoa ou um homem digno de tomar esse livro e abrir esses selos. Tinha que ser um homem, não podia ser um arcanjo, não podia ser um anjo, também não podia ser um animal literal, não podia ser a não ser um ser humano. E agora, ali estava Adão, e estavam os patriarcas, ali também estavam os apóstolos, ali estavam
os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, estavam os arcanjos de Deus, Gabriel, Miguel e outros arcanjos, mas ninguém era digno para tomar esse livro. E porquanto não podiam ser arcanjos, vemos então, nem anjos, vemos então que tinha que ser um homem, ou seja, uma pessoa que tenha vivido neste planeta Terra e tenha sido um ser humano sem pecado, tenha vindo sem a contaminação do pecado, porque desde a queda de Adão em diante, todos os seres humanos estiveram vindo por meio da união de um homem e de uma mulher e, consequentemente, estiveram vindo contaminados com o pecado e estiveram sob a sentença do pecado, que é morte, porque o salário do pecado é morte. Agora, podemos ver então que nenhum ser humano era digno de tomar esse livro e abrir os selos, porquanto todos tínhamos vindo por meio da união de um homem e de uma mulher. Mas aqui, à Terra veio um ser, o qual não veio por meio das relações íntimas de um homem e de uma mulher, mas por criação divina. Deus criou no ventre de uma mulher uma célula de vida, uma célula de sangue, a qual se multiplicou célula sobre célula e formou um corpinho, o qual nasceu em Belém da Judeia. Essa mulher que teve esse filho foi a Virgem Maria e esse menino foi o menino Jesus. E agora encontramos que cresceu e chegou à idade adulta de quase 30 anos e começou seu ministério lá na terra de Israel. Foi batizado por João Batista e depois encontramos que quando saiu da água, o Espírito de Deus veio sobre Jesus em toda a sua plenitude, e João disse: eu não o conhecia, mas quem me mandou batizar me disse: sobre aquele que vires o Espírito Santo descer em forma de pomba, esse é ele, ou seja, esse é aquele ao qual tu estás preparando o caminho. Esse é quem virá depois de ti, e esse é quem batizará com o Espírito Santo e fogo. E agora, João disse: eu o vi. Eu vi o Espírito Santo descer sobre ele, ou seja, sobre Jesus. Portanto, esse é o ungido de Deus, o Messias, o Cristo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora podemos ver o porquê o povo hebreu tinha que estar cego à primeira vinda de Cristo para poder pedir a morte de Cristo, rejeitar a Cristo e pedir sua morte, para assim Cristo fazer a obra de redenção na cruz do Calvário. E assim, nos limpar com o seu sangue precioso de todo pecado e nos justificar diante de Deus como se nunca antes tivéssemos pecado. E assim, estar preparados para o glorioso reino de Deus. Assim é como cada pessoa vem a Cristo, recebe a Cristo como seu Salvador, lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe o Espírito de Jesus Cristo e assim nasce de novo. Nasce no reino de Deus, nasce no corpo místico de Jesus Cristo e se torna uma pessoa nascida do céu, uma pessoa que pertence ao céu por meio desse novo nascimento e está em lugares celestiais em Cristo Jesus. Está na dimensão celestial, na sexta dimensão, colocado por meio do Espírito de Cristo que está nele. Por meio do Espírito teofânico que recebeu ao nascer de novo, essa pessoa está situada na sexta dimensão, ou seja, seu Espírito é da sexta dimensão e está na sexta dimensão e está em contato com as coisas celestiais e recebe a revelação do céu por meio desse Espírito teofânico que recebeu ao nascer de novo e persevera no corpo místico de Cristo, servindo a Cristo como seu Salvador todos os dias da sua vida e anunciando a outros seres humanos a bênção que Cristo nos deu ao vir em sua primeira vinda e morrer na cruz do Calvário para nossa redenção, para assim produzir em nós o novo nascimento e
ser livres de todo pecado e ter o Espírito de Jesus Cristo em nós. Porque quando nascemos por meio de papai e mamãe, recebemos o Espírito do mundo, o qual nos inclina para o mal, e recebemos um corpo de carne na permissiva vontade de Deus, mortal, corruptível e temporário. E por isso o corpo físico que cada ser humano recebe vive uma quantidade de tempo no qual nasce, vai crescendo, chega à estatura de adulto e à idade de adulto e depois vai envelhecendo até que chegam os seus últimos anos de 70 a 90 anos ou 100 anos e o vemos decaindo e já não se parece tanto quando tem 70 a 100 anos a como era quando tinha 15 ou 20 anos, porque veio decaindo por causa de que o que recebeu foi um corpo mortal, corruptível e temporário quando nasceu por meio dos seus pais terrenos. Mas agora, por meio do novo nascimento, recebemos um espírito teofânico da sexta dimensão e no último dia receberemos um corpo físico e eterno e seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos e nós, os que vivemos, seremos transformados, seremos mudados em nossos átomos e teremos um corpo eterno, um corpo glorificado e assim seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é o segundo Adão e que é o homem celestial que veio do céu e esteve no meio dos seres humanos, o qual não tinha pecado, mas tomou nossos pecados e se tornou pecado por nós para morrer e assim realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Ele é o único que pode tomar este livro da destra que está, da destra de quem está sentado no trono, ou seja, da destra de Deus. Agora, quando foi pedido que uma pessoa, um homem, se apresentasse e tomasse esse livro, não aparecia nenhuma pessoa. E onde estava Jesus? Ele estava no lugar santíssimo do templo que está no céu. Ele estava fazendo intercessão lá sobre o propiciatório com seu próprio sangue. Ali estava Cristo, sumo sacerdote, oferecendo seu próprio sangue por cada filho e filha de Deus. Desde aqueles tempos do passado até este tempo no qual nós estamos vivendo. E quando entrar o último dos que tem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro e for lavado com o sangue de Cristo e nasça de novo e assim entra o corpo místico de Cristo, depois disso, a obra está completa, o número dos escolhidos da Igreja do Senhor Jesus Cristo está completo e estão todos no corpo místico de Cristo. E depois, Cristo já sai do lugar de intercessão no céu, se apresenta diante de Deus e toma o título de propriedade, o livro dos 7 selos, e o abre no céu. Agora, ele esteve cumprindo o conteúdo desse título de propriedade de etapa em etapa e de era em era, para depois que completar sua obra contida no livro dos selos, quando completar sua obra contida no 7º selo, e tiverem sido chamados sob a manifestação do 7º selo, todos os escolhidos do último dia, que são os últimos escolhidos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, depois, sua obra está completa em seu corpo místico de crentes em sua igreja, e ele então toma o título de propriedade e reclama tudo que ele redimiu com seu sangue precioso, e vem com esse título de propriedade aberto
para entregá-lo à sua igreja por meio do ministério que ele terá aqui na terra no último dia, ou seja, o ministério de Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro, seu anjo do qual ele disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. E assim, ele nos prepara para ser transformados e raptados neste último dia. Agora, podemos ver que, ao final do sétimo selo, ao final da obra do sétimo selo realizada aqui na terra, é que se completa o corpo místico de Cristo, porque durante a manifestação do sétimo selo, desde o seu começo até o seu final, Cristo estaria chamando e juntando aos seus escolhidos do último dia, aos seus escolhidos da era da pedra angular e dispensação do reino, e depois que finaliza este trabalho, Cristo termina seu trabalho no trono de intercessão no céu, toma o título de propriedade e o abre no céu e o traz à terra. E traz assim os direitos para serem restaurados, escolhidos de Deus, os direitos a toda a herança divina que o ser humano perdeu lá na queda. Porque temos direito a quê? A ter vida eterna com o corpo eterno, temos direito à juventude eterna, à felicidade eterna, à saúde eterna, ao governo eterno de todo o planeta Terra com todos os seus habitantes e ao governo eterno de todos os planetas e sistemas solares, ao governo eterno do universo completo. Porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. E por meio do sacrifício na cruz do Calvário, Cristo pagou o preço da redenção de toda a criação. Não somente de nós, mas de toda a criação. E, consequentemente, toda a criação regressará à sua posição original e estará sob o governo de Cristo e sua igreja, o governo de Cristo e seus escolhidos por toda a eternidade. Agora, Cristo, vejam vocês, esteve em sua primeira vinda como Cordeiro de Deus, realizando sua obra de redenção na cruz do Calvário, e depois subindo ao céu e colocando seu próprio sangue sobre o propiciatório do templo que está no céu, lá no lugar santíssimo. Assim como fazia o sumo sacerdote no templo ou tabernáculo que Moisés construiu, o templo que Salomão construiu. Encontramos que o sumo sacerdote entrava ao lugar santíssimo uma vez ao ano, no dia 10 do sétimo mês, com o sangue da expiação do bode, e colocava sobre o propiciatório, e ali se efetuava a reconciliação do povo com Deus. E encontramos que ele aspergia com sangue com seu dedo por 7 ocasiões, e depois colocava ali sangue sobre esse propiciatório. Mas vejam vocês que ele tomava com seu dedo e aspergia por 7 vezes o sangue. Isto nos fala das 7 etapas ou eras da igreja gentia, onde foi aspergido o sangue de Cristo, e agora sobre nossa era no último dia. Porque ele colocava depois o sangue, o resto do sangue ali sobre o propiciatório. E agora vejam tudo isso que o sumo sacerdote fazia ali, o qual tinha também em sua vestimenta uns sinos, e enquanto caminhava soavam esses sinos. E agora encontramos que depois de terminado o seu trabalho ali, saía já do lugar santíssimo e
passava pelo lugar santo e depois todo o povo via que já o sumo sacerdote tinha saído vivo dali. Isso significava que Deus tinha aceito o sacrifício e o sangue expiatório e o povo hebreu ficava reconciliado com Deus. E agora vejam vocês como os filhos e filhas de Deus ficam reconciliados completamente quando Cristo sair do trono de intercessão no céu. E digo, ficam completamente reconciliados, porque de era em era foram reconciliados com Deus. E neste último dia são reconciliados com Deus os últimos escolhidos, escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E agora podemos ver que depois o povo hebreu também recebe a bênção de Deus. 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, escritos no livro da vida do Cordeiro, também recebem Cristo no último dia. E encontramos que todo este programa divino, vejam vocês, está aqui em sua palavra, está aqui no livro dos 7 selos, e tem que ser completo todo este programa, e ao final do 7º selo é que fica completo este programa. E depois, vejam vocês, Cristo reclama tudo para a sua igreja, reclama a sua igreja como sua herança e reclama para a sua igreja todas as bênçãos, a vida eterna com o corpo eterno, a juventude eterna e todas essas bênçãos que perdeu Adão e Eva na queda. E agora podemos ver que é no 7º selo onde Cristo aparece manifestado e vejam vocês, é o leão da tribo de Judá e também o Cordeiro de Deus, porque é durante o 7º selo que ele completará sua obra de redenção, ele completará sua obra de intercessão, e quando a completar, ao final do 7º selo, se converte no leão da tribo de Judá. E por meio dessa manifestação que ele terá no último dia através do seu anjo mensageiro, o veremos como cordeiro e o entrelace como leão. O veremos se entrelaçando de cordeiro a leão, até que se realiza sua obra de reclamação e traz os mortos em Cristo em corpos eternos, e a nós os que vivemos nos transforma e nos dá assim um corpo eterno, e seremos todos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora é muito importante poder ver o que foi visto no céu, poder ver que o leão que foi anunciado que viria para João apareceu como cordeiro. Porque, vejam vocês, Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo lá na cruz do Calvário, e como Cordeiro foi que João tinha conhecido quando João Batista o apresentou como Cordeiro de Deus. Mas João, o apóstolo, não conhecia o mistério do leão da tribo de Judá. Não conhecia a obra do leão da tribo de Judá, a obra de reclamação que Cristo realizará no último dia, depois que tiver entrado até o último dos escolhidos de Deus, e tiver sido lavado no sangue de Jesus Cristo e tenha recebido o Espírito de Jesus Cristo, e assim tenha se completado o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver que em sua manifestação final sobre o 7º selo é que Cristo muda aí, estando como cordeiro, muda a leão, estando em sua obra, chamando e juntando os seus escolhidos e completando o número da sua igreja. Depois o encontraremos mudando a leão da tribo de Judá, rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E assim é como Cristo, ao final do 7º selo,
fará o que ele prometeu a favor de cada um de vocês e de mim também, ou seja, fará a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Agora podemos ver como o Cordeiro se converte no leão da tribo de Judá. Por isso é que, vejam vocês aqui, em Apocalipse capítulo 17, assim como houve perseguições contra a igreja do Senhor Jesus Cristo em eras passadas, também haverá um aperto e uma perseguição no último dia, mas vejam vocês o que acontecerá. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 13 ao 14, encontramos a besta com os 10 reis que darão seu poder e sua autoridade e farão guerra contra o Cordeiro. Diz, estes têm o mesmo intento, os 10 reis, e entregarão seu poder e autoridade à besta. A besta é o diabo encarnado no anticristo, no homem de pecado, governando o império do anticristo, e diz, guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ou seja, aqui, o Cordeiro se converte em Rei dos reis e Senhor dos senhores, se converte no leão da tribo de Judá, e não perceberão essa mudança que ocorre sob o sétimo selo, onde se entrelaça o leão com o Cordeiro, porque leão é Cristo e o Cordeiro também é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, e ele muda de Cordeiro a leão da tribo de Judá e de sumo sacerdote a juiz de toda a terra. Nessa mudança que ele realiza sob o sétimo selo, é que ele traz as grandes bênçãos para todos os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E ele, sob o sétimo selo, chama junto a seus escolhidos, neste último dia, com grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E assim, com essa revelação divina da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, ele chama junto a seus escolhidos, os coloca no seu corpo místico de crentes, ou seja, em sua igreja, e quando tiver colocado até o último dos escolhidos, e o tiver lavado em seu sangue, e o tiver enchido do seu Espírito Santo e, consequentemente, tenha nascido em seu corpo místico de crentes na sua igreja, termina a sua obra de Cordeiro e de sumo sacerdote e a obra de leão, de rei e de juiz de toda a terra é manifestada e é feita a reclamação de tudo que Cristo redimiu com seu sangue precioso. Para quê? Para colocá-lo em e com vida eterna. Para colocar com vida eterna e com um corpo eterno a todos os santos que partiram nas eras passadas, ressuscitando-os em corpos eternos, e para nós que vivemos, transformar nossos corpos e nos dar assim um corpo eterno e glorioso, com vida eterna e jovenzinho por toda a eternidade, representando de 18 a 21 anos de idade. E isso é para toda a eternidade. Esse é o programa divino para sua igreja, para ser cumprido neste último dia. E estaremos aqui na terra com um corpo eterno, e todos os santos das eras passadas também estarão aqui, São Pedro, São Paulo e todos os apóstolos, exceto Judas Iscariote, e estarão todos os crentes em Cristo das eras passadas que receberam Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito de Jesus Cristo. Estarão juntamente conosco aqui na terra com corpos eternos, e nós também com corpos eternos. Ou seja, que haverá aqui na terra uma reunião de todos os que partiram no passado, crentes em Cristo, nascidos de novo,
com os crentes em Cristo nascidos de novo, que vivem neste último dia. E todos estaremos em corpos eternos, ou seja, que será uma grande reunião e uma grande convenção ou congresso de jovens, porque todos estaremos jovenzinhos representando de 18 a 21 anos de idade. E haverá milhões de seres humanos aqui com corpos eternos, e estaremos aqui por 30 ou 40 dias, e depois iremos aqui à ceia das bodas do Cordeiro no céu, à casa do nosso Pai Celestial, onde estão nos esperando para essa grande festa que Deus tem preparada para todos os que foram lavados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo no tempo que lhes correspondeu viver aqui neste planeta Terra. Agora vimos o propósito de Cristo estar manifestado primeiro como Cordeiro de Deus, realizando sua obra de redenção na cruz do Calvário, e depois subindo ao céu e colocando sobre o propiciatório do templo que está no céu, colocando seu próprio sangue, pois Cristo, como sumo sacerdote, seu próprio sangue o levou ali e o apresentou no trono de intercessão, para que assim pudesse se realizar a reconciliação de todo filho e filha de Deus com Deus. Por isso, através das diferentes etapas ou eras, Deus esteve nos reconciliando, estivemos sendo reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário. E estamos vivendo no último dia, onde este trabalho terminará de um momento a outro, e ficarão completamente reconciliados com Deus os filhos e filhas de Deus. E assim, teremos tudo que perdeu Adão e Eva lá na queda, o teremos restaurado a nós e teremos vida eterna e um corpo eterno, juventude eterna, saúde eterna, felicidade eterna e governo eterno, no qual nós seremos reis e sacerdotes no glorioso governo ou reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual estará estabelecido sobre o povo hebreu lá em Jerusalém, onde está o trono de Davi, onde se sentará Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, onde se sentará Cristo como Filho de Davi e Filho do Homem, e reinará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações deste planeta Terra. E com ele reinaremos, nós reinaremos, como diz Apocalipse capítulo 5, versículo 8 em diante. Diz: logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de abrir o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Agora vejam que todas essas pessoas que foram redimidas com o sangue de Cristo, mesmo que não tenham tido neste planeta Terra uma posição importante, no glorioso reino de Cristo, terão a posição mais importante que uma pessoa possa ter, a de ser reis e sacerdotes com Cristo, para reinar com Cristo por 1000 anos e depois, por toda a eternidade. No capítulo 20, versículo 4 ao 6 de Apocalipse nos diz: vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
Diz que reinaram com Cristo quanto? 1000 anos. Isso é 1000 anos para começar e depois, por toda a eternidade, pois estaremos com Ele por toda a eternidade também como reis e sacerdotes. Diz, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Ou seja, que os mortos que ressuscitam antes de começar o reino milenial e antes da grande tribulação são os que lavaram suas roupas no sangue do Cordeiro, lavaram seus pecados no sangue do Cordeiro e receberam o Espírito de Cristo e, consequentemente, receberam o novo nascimento. Estas pessoas têm a promessa da parte de Cristo de serem reis e sacerdotes e reinar com Cristo por 1000 anos e depois, por toda a eternidade. Diz, falando dos que reinarão com Cristo, diz, essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Agora vejam a posição tão importante que essas pessoas têm, que lavaram os seus pecados no sangue do Cordeiro e receberam o Espírito de Cristo e, consequentemente, nasceram no reino de Deus, entraram no reino de Deus, nasceram de novo no corpo místico de Jesus Cristo. Agora vimos a obra de Cristo como Cordeiro de Deus a favor de cada um de vocês e também ao meu favor e a favor de todos que viveram nas eras passadas. E podemos ver que Ele está no céu fazendo intercessão com seu próprio sangue que Ele derramou na cruz do Calvário, até que entre até o último dos escolhidos, e depois Cristo se converte no leão da tribo de Judá, no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e faz a reclamação de todos os que Ele redimiu com seu sangue precioso, para dar o corpo eterno, o corpo novo, e viver com Cristo por toda a eternidade. Ele, Cristo, se senta no trono de Davi como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E, ao ser o leão da tribo de Judá, o leão é o rei dos animais e Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, que o leão representa ou simboliza Cristo como rei para se sentar no trono de Davi. Trono que leva já alguns milhares de anos sem ser ocupado, mas será ocupado por Cristo, e haverá um glorioso reino milenial prometido, no qual haverá paz e prosperidade para os seres humanos neste planeta Terra, e tudo Cristo o canalizará a favor do ser humano. E haverá amor uns para com os outros e de uma nação para outra nação. As guerras se acabarão e as ferramentas de guerra serão convertidas em ferramentas de trabalho para o bem-estar da raça humana. E até o deserto florescerá. Agora podemos ver o programa divino que Cristo tem como leão da tribo de Judá, ou seja, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a favor de cada um de vocês, e a favor de todos os crentes das eras passadas, e a favor do povo hebreu, e a favor de todos que viverão no glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora estamos no tempo em que Cristo está chamando e juntando os seus escolhidos deste último dia. De era em era, encontramos que Cristo enviou um mensageiro. São Paulo foi o primeiro para a primeira etapa da Igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios, e se cumpriu lá na Ásia Menor essa primeira etapa entre os gentios. Depois enviou Irineu lá na França. Depois enviou a Martin lá
na Hungria e França, e depois enviou Colombo na Quarta Era, lá na Irlanda e Escócia. Depois enviou Lutero na Alemanha, depois enviou John Wesley na Inglaterra, e depois passou a América do Norte, onde enviou o reverendo William Branham, e nessa forma foi chamando e juntando seus escolhidos de era em era. Agora, quando falamos dos escolhidos de Deus, estes são os primogênitos de Deus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Estes são os que obtêm o novo nascimento, e estes são os que, se morreram, serão ressuscitados em corpos eternos neste tempo final, e se estamos vivos quando eles ressuscitarem, pois nós seremos transformados. Agora também há muitas pessoas, ou milhões de pessoas, que creem em Cristo como seu Salvador, mas não pertencem ao grupo dos primogênitos de Deus. Portanto, essas pessoas, se seus corpos físicos morreram, eles ressuscitarão depois do reino milenial e serão julgados, e estes são os que são colocados naquela parábola do capítulo 25 de São Mateus, onde o rei se senta em seu trono e coloca à sua direita as ovelhas, e fala a bênção de Deus para entrar no reino de Deus, porque eles atuaram corretamente no tempo em que viveram e ajudaram os primogênitos de Deus. Diz que dirá que entrem ao reino preparado por Deus para eles desde antes da fundação do mundo. Diz, esta é a parábola, vejam vocês, onde nos mostra este grande evento. Diz, capítulo 25, versículo 31 em diante, diz: quando o Filho do Homem, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes dos bodes das ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era forasteiro, e me hospedastes. Estava nu, e me vestiste. Estive enfermo, e me visitastes. Preso, e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos ver-te? Ao que lhes responderá o rei: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quem são estes irmãos de Jesus menores? São os membros do corpo místico de Cristo, são os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, os quais nasceram de novo ao crer em Cristo como nosso Salvador e receberam o seu Espírito Santo e entraram a fazer parte do corpo místico de Cristo e viveram cada um na era que lhe correspondeu viver. E agora essas pessoas, os quais são julgados depois do reino milenial,
e diante do grande trono branco, vejam vocês, tinham ajudado a estes pequeninos, ou seja, os escolhidos de Deus que viveram nessas etapas da igreja do Senhor Jesus Cristo. Este diagrama mostra a igreja do Senhor Jesus Cristo, passando pelas suas diferentes etapas. Este diagrama o usou o reverendo William Branham nas mensagens, a estatura de um homem perfeito, e também na mensagem, as 7 etapas ou eras da igreja gentia. E agora, também encontramos que fez referência a esse diagrama em diferentes conferências. E agora vejam vocês como estes pequeninos do Senhor Jesus Cristo são os membros do seu corpo místico, os membros da sua igreja, os que creram em Cristo como seu Salvador e nasceram de novo. E as pessoas que ajudam ou fazem algum favor a estes pequeninos, Cristo disse que não perderá sua recompensa, porque qualquer que der um copo de água fresca a um destes meus pequeninos, não perderá sua recompensa. E sua recompensa é vida eterna. Vejam vocês, está dando vida eterna aqui a essas pessoas que fizeram estes favores, que ajudaram estes pequeninos, os membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Esses são os irmãos de Jesus Cristo, estes pequeninos, mas vejam vocês, quem os abençoar será bendito, e quem os amaldiçoar será maldito. Vamos ver se é assim ou não. Diz, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Agora vamos ver por quê. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Fui forasteiro e não me recolhestes. Estive nu e não me vestiste. Enfermo e preso e não me visitastes. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Agora vimos aqui que em acréscimo, as pessoas que receberam a Cristo como seu Salvador e receberam o Espírito Santo, também entrarão a vida eterna as pessoas que ajudaram em alguma forma os escolhidos de Deus em cada uma dessas etapas da igreja do Senhor Jesus Cristo. E isto será para ser cumprido depois do reino milenial. Mas o favor ou a ajuda que prestam essas pessoas a fazem no tempo que lhes corresponde viver, e depois lá no juízo final recebem a recompensa. Se ajudaram, recebem a recompensa de entrar à vida eterna. Se não ajudaram quando era necessário, não poderão entrar à vida eterna, mas ao lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Isso é o que diz Cristo aqui na sua palavra. Agora podemos ver onde nos encontramos no programa divino. E agora podemos ver quem são estes pequeninos aos quais ajudá-los é uma grande bênção. Causar dano é um problema grande que as pessoas buscam. Aqui Cristo mostrou nessa parábola. E o que Deus tinha falado do povo hebreu e também de Abraão, de Isaac e de Jacó: quem te abençoar será bendito e quem te amaldiçoar será maldito. Vejam como se cumpre também com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem os abençoar serão benditos e quem os amaldiçoar serão malditos.
e perderão o direito à vida eterna os que amaldiçoarem os escolhidos de Deus e não os ajudarem quando eles necessitam ajuda. Mas vejam vocês, quem os abençoar e os ajudar serão benditos e entrarão à vida eterna depois do reino milenial. Agora, estamos vendo nesta noite o mistério do Cordeiro e o Leão. Assim como o Cordeiro representa Cristo e Cristo foi representado no Cordeiro Pascual e também nos demais animaizinhos que eram oferecidos a Deus nas ofertas e sacrifícios pela paz e o pecado do povo e no sacrifício do bode. Agora vejam vocês, também o leão representa Cristo. Na primeira vinda de Cristo, encontramos o cumprimento da vinda do Cordeiro de Deus, o qual tirou o pecado do mundo lá na cruz do Calvário, e por isso é que agora não se necessita ofertas e sacrifícios de animaizinhos, porque o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, o Cordeiro perfeito, já realizou sua obra, seu sacrifício na cruz do Calvário. E agora, assim como o Cordeiro representa Cristo, também o leão representa Cristo, Cristo em sua segunda vinda, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Agora, vejam vocês como chegamos ao tempo mais glorioso de todos os tempos. Chegamos ao tempo em que o Cordeiro fará mudança de Cordeiro a leão da tribo de Judá e fará reclamação de tudo que ele redimiu com seu sangue precioso, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro em corpos eternos e nós, os que vivemos, seremos transformados e teremos o corpo eterno também. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa noite dando testemunho do mistério do Cordeiro e o Leão. O Cordeiro de Deus e o Leão da tribo de Judá. Este mistério, vejam vocês, foi revelado a vocês, foi aberto para assim poder compreendê-lo e poder ver as bênçãos grandes que Cristo como Cordeiro de Deus nos deu e as bênçãos grandes que Cristo tem para nós como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, nosso Salvador, o Cordeiro de Deus e Leão da tribo de Judá, se materializem em cada um de vocês e em mim também, e sejam chamados e juntados todos escolhidos até o último dos escolhidos, e se complete assim o número dos escolhidos de Deus na era da pedra angular e dispensação do reino na América Latina e no Caribe, e sejamos transformados e tenhamos um novo corpo, e os mortos em Cristo sejam ressuscitados e tenham também seu novo corpo, seu corpo eterno. E todos juntos, depois de estar aqui de 30 a 40 dias no novo corpo, depois vamos à ceia das bodas do Cordeiro, no céu, à casa e na casa do nosso Pai Celestial. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos, aqui em Leão, Nicarágua, na cidade de Leão, Nicarágua, e passem todos muito boa noite. Deixo conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para concluir nossa parte dando graças a Cristo, o Cordeiro de Deus e o Leão da tribo de Judá, pelas suas bênçãos nessa noite. Conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim. Passem todos. Muito boa noite.